Fala galera, aqui é o Gustavo, estamos aqui com mais um vídeo no canal. Dessa vez, anatomia de um sucesso. O primeiro ano de Bo Nix no ataque de Sean Payton, isso mesmo, né? Depois de 2 anos aqui com o nosso grande Brian Guzman gravando anatomia de um fracasso, eu pelo menos coloquei no título aqui anatomia de um sucesso. O Brian pode me desmentir depois, falando que nós estamos vivendo de ilusão, mas viver de ilusão é bom demais. E por isso, Brian, seja bem-vindo. Vamos fazer essa análise do Bo Nix aí no ataque de Sean Payton. Valeu, Gustavo, obrigado. Cara, eu concordo contigo, é a anatomia de um sucesso relativo, talvez. Né? Anatomia de uma evolução, né? De um primeiro passo. Mas Beleza. comparado ao estado que a gente estava antes, né? Eu acho que a gente pode considerar isso como um sucesso, sim. Vai ser legal trocar uma ideia sobre os fatores que permitiram, né? Ou possibilitaram esse sucesso aí, que vão deixa bastante otimismo para a próxima temporada. Beleza. Então, antes da gente começar aqui, só para falar para vocês, os nossos membros, né, estão tendo acesso ou tiveram acesso a esse vídeo um pouco antes do público em geral. Então, se você quiser ter acesso em primeira mão a todo o conteúdo do Mile High Brasil, dá uma olhada nesse QR Code que está aí no canto da sua tela. Nós temos aí o nosso grupo de membros, né? Temos lá 3 planos, o Demarius Thomas, Peyton Manning e John Elway, cada um deles com seus brindes, com seus conteúdos exclusivos. Então, dá uma olhada lá no nossa comunidade, lá no nosso canal do YouTube. Seja membro, qualquer coisa, qualquer um desses planos que você puder assinar, você ajuda imensamente aqui o Mile High Brasil a continuar trazendo um conteúdo bacana para vocês sobre o Denver Broncos 100% em português. Então vamos lá, meu querido Brian. Eu vou começar, né? Só para lembrar, né? Para não passar em branco aqui, não falar que eu estou conversando com qualquer um aqui de conversa de bar aqui com qualquer pessoa. Só para lembrar, nosso querido Brian Guzman, já 15 anos de experiência como coach aí de futebol americano. Me corrija se eu estiver errado, por favor, Brian. É head coach da seleção brasileira e tá de emprego novo, né? Agora também é coordenador ofensivo da Tech CCM lá no México. Já falei que o próximo passo é ser head coach também em alguma universidade. Escute que você ouviu primeiramente aqui, né? Então, Brian, vamos começar. Seguinte, eu coloquei aqui para a gente falar, dar uma visão geral, antes da gente entrar na parte técnica, na questão do ataque, né? Trazer aqui um pouco o que foi Bo Nix em números nessa primeira temporada. Né? 66,3% de passes completados, 3.775 jardas, 29 touchdowns e 12 interceptações, 10 vitórias, uma aparição na pós-temporada. Eu considero isso um sucesso. Brian, você já falou que é talvez relativo. Explica um pouco melhor pra gente aí como é que você viu, de maneira geral, mais abrangente aí, esse primeiro ano do Bo Nix aí em Denver. Eu achei um sucesso, sendo bem otimista, contundente, né? Porque quando a gente fala de sucesso relativo, a gente tem que levar em consideração as circunstâncias em volta de cada time, né? 10 vitórias e uma saída no primeiro round dos playoffs, por exemplo, em Pittsburgh, está sendo visto como fracasso, né? Então, em Denver, não. Né? Então, e a razão disso é, obviamente, o nosso histórico recente, mas principalmente o fato de que nós competimos essa temporada com as mãos, ou pelo menos uma mão amarrada atrás das costas, né? Que com o tema do dead cap lá, o dinheiro que a gente estava pagando para o Russell Wilson, que afeta diretamente a capacidade de melhorar o roster, né? De equipar o roster com talento. E a aposta que foi feita na off-season de basicamente assumir o dead cap mais volumoso da história da NFL, combinado a sempre o risco grande de entrar na temporada com QB novato, que foi titular em todos os jogos, né? Um roster bastante jovem, né? Onde basicamente você se desfez dos principais, ou de muitos dos principais veteranos dos anos anteriores, que foi o Justin Simmons, o próprio Tim Patrick, né? Então, todas essas decisões, elas
poderiam ter sido um coquetel de fracasso, né? E eu acho que, falando da perspectiva dos donos, eles poderiam utilizar esse ano para dizer, não, é um ano de reset, né? A gente está limpando casa e os resultados não são importantes esse ano. Então, nesse sentido, eu acho que chegar em 10 vitórias, com todas essas circunstâncias, e entrar nos playoffs pela primeira vez desde 2015, que a gente ganhou o Super Bowl, não pode ser visto como nada menos do que um sucesso contundente, né? Agora, obviamente, isso, se a gente considerar isso como o ano 1 dessa nova era do Denver Broncos, né? Ano 2 do Sean Payton, mas vamos chamar de ano 1 desse novo projeto, a barra está bastante alta, né? Então a gente vai sempre esperar isso, ou pelo menos isso daqui para frente, né? Mas para mim essas são as razões de por que chamar a temporada 2024 de sucesso. Pois é. Engraçado, né? Você estava falando aí, né, de ser fracasso em Pittsburgh por causa do histórico. Eu achei que era por causa do Russell Wilson também, né? Que é a nossa mão nas costas, né? Mas enfim. Então, o Brian, vamos começar a falar do Bo Nix, né? Porque eu acho que a temporada, assim, teve várias dessas histórias que você colocou aí, decisões bastante questionáveis na formação do roster no começo lá em setembro ainda, né? Ou em agosto, né? Enfim, muita coisa que foi questionável e eu acho que até pela expectativa ao redor do Bo Nix, né? Talvez assim, o que você falou, né? É um sucesso porque talvez não esperava-se muito, né? E então vamos falar um pouco nessa questão do Bo Nix, né? Porque boa parte disso é porque ele veio com uma quantidade razoável, né? Vamos dizer assim, de interrogações saindo ali do college, né? Ele teve lá todo o problema em Auburn, depois se transferiu para Oregon, que foi onde ele realmente começou a se mostrar um QB que poderia sair na primeira rodada, mas mesmo assim ele era, né? Vamos dizer assim, né? Tinha aquela etiqueta dele, né? É um QB que é aquele tipo, né? Uma leitura, check down. O trabalho de pés dele era ruim, né? Pouca força no braço. Na verdade, eu pelo menos achava que pouca força no braço era por causa da mecânica dele, principalmente da cintura para baixo, né? Que não conseguia transferir muita força para o arremesso. Ele não conseguia trabalhar a parte intermediária e profunda do campo, e entre outros problemas, vamos dizer assim, né? Então você olhando assim para o fim da temporada e todos esses pontos negativos dele como prospecto, né? O que você achou da evolução dele, né? Vamos dizer assim, você vendo aquele prospecto saindo de Oregon, a sua expectativa para aquele prospecto e ver o resultado final, né? Isso surpreendeu você um pouco, principalmente nessa parte técnica dele? Demais, né? O Bo Nix, nesses últimos anos que eu tenho me atrevido a analisar um pouco mais os, os quarterback prospects, né? Os prospectos de QB que vão saindo do draft. Acho que o Bo Nix ele foi talvez o meu erro mais feliz, né? Porque eu realmente não acreditava no Bo Nix como prospecto. Eu tinha, inclusive, na off-season, ranqueado o Bo Nix em 6, mas o meu quinto quarterback era o Spencer Rattler, né? Saindo da universidade. Quando a gente fala de ferramentas e do que eu achava que seria transferível para a NFL. Eu acho que o mais surpreendente de tudo isso, Gustavo, e aí que você vê a grande diferença, o dedo do Sean Payton nisso, né? Porque o Bo Nix foi o QB que ele escolheu. As coisas que nós acreditávamos que não seriam tão facilmente transferíveis do college para a NFL, transferiram muito bem. A questão da mobilidade dele, a questão de que ele é um sack muito difícil, utilizando palavras do próprio Sean Payton, né? Ele é difícil de tomar sack, não é um QB muito fácil de pegar lá no pocket. Elementos da mobilidade dele, o jogo curto, né? Que ele é um QB muito preciso, de 10 jardas para baixo, tudo isso transferiu muito bem para a NFL, né? Óbvio, muitas das preocupações que nós tínhamos quando ele estava no college, elas também se mostraram na NFL.
né? Ele teve um começo muito lento, a questão dos pés dele, como você mencionou, ele demorou um pouco para se adaptar a conseguir trazer os fundamentos básicos dele para um nível em que ele pudesse sobreviver e executar semana a semana. Eu acho que, no final, a história do Bo Nix em 2024 é um grande exemplo de que quase todos esses prospectos, eles têm o suficiente para ser bem-sucedidos na NFL. Muitas vezes o que acontece é um fit pobre, né? Uma combinação pobre entre situação, prospecto, coaching e visão, né? E o Bo Nix foi uma combinação praticamente perfeita de tudo isso, né? Existia um prospecto que estava disponível numa colocação no draft em que o time não estava tão defasado, né? Tipo, ele foi escolhido fora do top 10, então era um time que tinha vencido 8 jogos, tinha algumas peças como 2 tackles sólidos, uma linha ofensiva basicamente sólida, elementos importantes na defesa, né? Então você entra numa situação que está um pouquinho mais cômoda do que se você fosse escolhido dentro do top 10, no top 5. Você entra numa combinação com um head coach play caller que tem uma visão clara sobre como utilizar os seus atributos, né? E isso acaba dando o resultado que a gente viu, como você mencionou, praticamente 64% de passes completos, ficou em segundo lugar aí praticamente na história, né, da NFL, e um monte de categorias de passe como novato, né? Foi titular todos os jogos, chegamos em 10 vitórias, chegou um momento aí no meio da temporada onde ele estava realisticamente competindo com o Jaden Daniels pelo prêmio de novato do ano. Então, assim, a visão e a capacidade que o Sean Payton teve de construir um ataque em volta do Bo Nix esse ano foi o que fez toda a diferença e o que, levando a gente daqui em adiante, vai dar um tom de otimismo, né, de que ele pode continuar melhorando. Então eu fiquei sim bastante impressionado, porque no draft eu não achei que tinha sido um bom pick, falando de Bo Nix dentro de um vácuo, né? O que eu sim acreditava, eu dizia, cara, eu consigo ver o que o Sean Payton viu no Bo Nix. Só que eu tinha muitas dúvidas se ele conseguiria executar a visão que ele tinha para o Bo Nix. E aí o Sean Payton mostrando por que ele é o Sean Payton e por que ele ganha, né, o dinheiro que ele ganha aí dos donos do Denver Broncos. Até antes da gente seguir com a pauta aqui, né, você tocou num assunto interessante. Esse negócio de fit versus talento global, vamos dizer assim, de um prospecto, né, é uma coisa que divide muita gente, né? Não, porque esse cara aqui tem um melhor talento, ou é cru, ou não sei o quê. Mas como você falou, eu acho que muito da importância do sucesso, principalmente de um QB ou não, é aonde ele cai, com quais pessoas, com qual plano para ele, né? Você acha que essa questão que a gente olha muito para trade, para sei lá, para as características em si e não como que aquilo vai se traduzir, por exemplo, com o coordenador ofensivo ou com o head coach ou com o ataque em geral, ou com mesmo, que o QB vai entrar, você acha que esse fit ele deveria ser um pouco mais ter um peso maior na hora de escolha ou mesmo de dar uma nota para um prospecto? 100%. E a história ela é cheia de exemplos assim. Sabe, quanto mais a gente duvida desse tipo de métrica ou desse tipo de estilo de avaliação, mais a história da NFL prova pra gente que essa combinação de visão, coaching e prospecto é mais eficiente para resultar em sucesso do que simplesmente características físicas tangíveis que a gente pode medir num processo pré-draft. Sabe, o que mais existe na NFL é talento que não alcança seu potencial. Isso é o que mais existe na NFL. Né? Eu acho que se a gente for buscar exemplos mais recentes na posição de quarterback, a gente vê, por exemplo, Baker Mayfield e Sam Darnold. Ambos foram talentos de primeira rodada. Eu acho que ambos aí não houve muito debate em relação a esses dois, de se eles seriam talentos de primeira rodada ou não. Né? Foram draftados na primeira rodada e quantos anos tiveram que passar até eles chegarem em uma situação em que eles são vistos como os franchise, ou possivelmente os franchise quarterbacks que eles foram draftados para ser. Né? E tipo, o talento não mudou, eles não se tornaram mais talentosos do que eles eram quando eles saíram do draft. A força do braço deles não aumentou, a mobilidade, a habilidade atlética deles não está melhor do que estava no Pro Day deles. Sabe? Tipo, isso não aconteceu. Geno Smith, outro QB de primeira rodada. Né? O que mudou, obviamente, o processo de amadurecer como profissional na liga, a experiência,
né, de jogar na NFL, com sistemas da NFL, contra as defesas da NFL, e chegar em um lugar onde existia uma visão e um sistema que podia compaginar com tudo que eles são como jogadores de futebol americano na posição de QB. Né? Esses são exemplos mais recentes. Se a gente vai mais para trás na história, vê o Brett Favre, por exemplo. Né? Brett Favre, um dos melhores QBs da história da NFL, foi draftado pelo Atlanta Falcons, e, tipo, não existia uma visão lá no Atlanta Falcons para ele, tiveram que trocar ele para Green Bay para ele poder chegar num sistema lá com o Mike Holmgren, onde ele começou a deslanchar dentro da carreira dele. O que mais existe na NFL são N exemplos desse tipo de coisa. Quando você pega um cara que é draftado para dentro dessa visão, aí é quando você vê esse sucesso imediato e essa continuidade por muitos anos, né? Vê o caso do Tom Brady, o mesmo Peyton Manning lá nos Colts, até mesmo o Patrick Mahomes dentro da nossa divisão. O Patrick Mahomes, ele talvez poderia ser o Patrick Mahomes em qualquer sistema, mas a gente vê, por exemplo, o que ele tem sido junto com essa combinação e essa consistência de ter o Andy Reid com ele todos esses anos, né? Até hoje as pessoas duvidam, por exemplo, de qual é o nível de QB do Dak Prescott. E se você conversa com qualquer pessoa que estuda QB, que é coach, todos ou quase todos vão falar que o Dak Prescott é um QB muito bom, que vale o dinheiro que pagam para ele. Mas o que o Dak Prescott não teve esse tempo todo? A consistência de sistema e visão. Mesma coisa com o Matt Stafford, até chegar no Rams. Né? Então o Bo Nix, ele vai entrando, ele foi draftado para dentro desse sistema e dessa visão. Então o Bo Nix, ele tem um caminho já armado assim, com a consistência necessária para ele ser bem sucedido. Então o resto agora é com ele, é com a ética de trabalho dele, é com quanto o time vai conseguir ir fortalecendo as peças ao redor dele. Né? Existem muitas possibilidades do que pode acontecer daqui para frente, mas ele começou com o pé direito por essa combinação ou esse fit de prospecto, coaching e visão a longo prazo para esse cara dentro da organização. Eu acho que isso fez toda a diferença para ele. E o bom, né, que não está atrelado exatamente a um coordenador ofensivo e sim ao head coach, né? Então essa linha tende a permanecer por mais tempo, né? O que costuma também algumas vezes ser problema pros mais jovens na NFL, né? Agora vamos falar um pouco, o Brian, ainda da parte técnica dele, o que ele pode melhorar, né? A gente conversou bastante nas lives aqui durante a temporada, né? Que para mim o principal problema ainda dele, né? Obviamente que nas primeiras partidas ele demonstrou ainda muito dos problemas que ele tinha no college, né? Mas no produto final, né? Depois de toda a evolução dele, é a questão de sair muito rápido do pocket ou mesmo navegar meio que esquisito o pocket e lançar sem base, né? Eu não sei se a parte de olho você enxerga o mesmo, mas eu e o William, né, a gente faz uma análise de setores, que a gente compila dados, né, e pelos dados aí de Pro Fox Football, da NFL e de mais um que eu acabei me esquecendo, em Pass Pro, a nossa linha ofensiva foi top 5, né, em termos de estatísticas. Então não é que não tinha pocket limpo para ele, é mais ele que ainda parece que não tem esse feeling do pocket, né. Você enxerga que ele, de fato, isso ainda é um problema para ele. E aí é uma coisa que o André colocou, né, que isso parece ser um vício que ele carrega do college, né, e quando um atleta tem vício, né, como é que um coach, né, como é que um treinador trabalha isso para você tirar um vício de um atleta, né, que não é uma coisa muito fácil você desacostumar um ser humano a fazer aquilo que ele, vamos dizer, já faz parte do jeito dele se comportar, vamos dizer assim, né. Eu acho que isso que você falou por último é a chave. É o jeito dele se comportar. Eu não acho que mecanicamente ou em relação a fundamentos isso seja um vício que ele esteja trazendo dos tempos dele no college. Eu acho que a diferença, e para mim essa é a chave, é o nível de conforto dele com o sistema. Tá? Só existem dois tipos eu acredito muito nisso, né? Que só existem duas razões pelas quais um jogador ele tem um erro mental. Né? Ou ele não sabe, ou ele não se importa. Né? Então, a gente não tem que se preocupar de que o Bo Nix se importe ou não. Ele não se importa, é mais uma pergunta que você tem que fazer para o Kyler Murray, para o Jamarcus Russell, né? Tipo, para esse tipo de QB. Né? Ele se importa. Mas aprender um sistema como QB ou dominar um sistema leva tempo. Né? E a gente tem que lembrar que o Bo Nix ele não teve uma off-season completa. Quando você entra de novato, você não tem uma off-season completa.
né, no ciclo de NFL. Você tem uma off-season que está meio cortada pela metade, você está se preparando para o draft, daí em diante você entra no rookie minicamp e você começa a tentar trabalhar express para chegar na temporada. Quanto mais o nível de conforto do Bo Nix cresça dentro do sistema, e o que eu falo em relação a isso? Uma coisa é você chegar e aprender um sistema que o Sean Payton utiliza, né? Tá, vamos usar um exemplo. O conceito básico de que muitos coordenadores ofensivos na NFL chamam de drive concept, né? Que é basicamente você tem um shallow curto, você tem um basic de 10 a 12 jardas atrás, você tem uma rota de alerta e você tem algum tag com outro recebedor aí. É alguma combinação de high-low, né? Alto-baixo que você está lendo na defesa para ganhar contra a defesa de zona. Isso é um conceito que existe em todos os níveis, mas ele tem seus detalhes em cada sistema, né? E com certeza tem seus detalhes no sistema do Sean Payton. Quando você já tem uma temporada de experiência como o Bo Nix tem, ele já sabe qual é a defesa que causa problema para ele, o que ele vai fazer se ele vê cover 2 nesse esquema, o que ele vai fazer se ele vê man-to-man nesse esquema, né? O que ele vai fazer se ele vê blitz contra esse esquema, entendeu? Então, isso gera uma zona de conforto. E a zona de conforto, ela gera segurança, e segurança gera uma mecânica de pés e de tipo convicção no que você vai fazer soltando essa bola. E isso só vem com repetições. O Sean Payton mesmo diz, né? Confiança é resultado de repetidos episódios de sucesso. Tá? Então, assim, quanto mais a zona de conforto do Bo Nix cresce dentro do sistema, mais convicção ele vai ter para jogar. E quanto mais convicção ele tiver, mais limpos os fundamentos vão ter. Você vê um QB saindo do pocket muito rápido, é porque ele não tem certeza do que ele está vendo. Ou em relação ao esquema, ou em relação ao que ele está vendo na defesa. E ambas coisas melhoram com o tempo. Né? Então, a gente vê a frase tão famosa lá do Darnold, quando ele estava no Jets, né? Que ele dizia, eu estou vendo fantasmas, I'm seeing ghosts, eu estou vendo fantasmas. Essa é uma expressão no futebol americano, a galera fez uma maior piada disso. Mas quem trabalha no futebol americano sabe que isso é a coisa mais normal do mundo. Isso é uma expressão de futebol americano, que é basicamente, você chega pro QB e diz, cara, você está jogando como se você estivesse sendo pressionado, tá? E você não está sendo pressionado. Eles estão mandando 4, eles não estão mandando blitz. Então você está sentindo o calor da pressão, só que a pressão não está chegando. Isso é ver fantasmas. Isso é seeing ghosts. É uma expressão que a gente usa o tempo todo. Mas isso acontece quando você tem problema de proteção, quando você não está muito, você não tem muita certeza, você não está seguro com o que você está vendo, seja da defesa ou do seu próprio esquema. E isso vai melhorar com o tempo, entendeu? Então, assim, eu não estou tão preocupado com a mecânica do Bo Nix. Eu acho que ele tem que continuar limpando os pés, ele tem que continuar melhorando a mecânica de footwork dele. Às vezes ele sai de ritmo sem necessidade, ele pode melhorar a forma como ele navega o pocket sem precisar abandonar a base de passe para entrar no modo de corrida, ligar o modo esporte, basicamente, como a gente diz, né? Ele conseguiria fazer isso várias vezes, mas tudo isso são projetos de off-season, que ele pode ir trabalhando até a próxima temporada. Algo que é importante dizer é que um QB novato, ele compra tempo para evoluir com habilidade atlética. Isso é normal, isso acontece com todos eles. Você vê os primeiros anos do John Elway, e ele jogava basicamente como o Bo Nix joga, utilizando a habilidade atlética dele para solucionar problemas que ao longo da carreira ele vai aprender a solucionar com antecipação e com a habilidade intelectual dele. Né? Mas isso é um processo e eu acho que ele está bem no processo. Né? A gente não pode esperar que toda temporada de novato seja uma temporada mecanicamente perfeita como foi a do CJ Stroud, por exemplo. Né, que mecanicamente é talvez o melhor QB novato que a gente tenha visto em muito tempo. Ou como a do Justin Herbert, que era muito talento. Você viu o talento assim, quando você via essa temporada de novato. Né? A maioria dos QBs vai entrar em algum lugar desse espectro. E o Bo Nix está bem localizado nesse espectro aí de possibilidades. Muito bom. Eu também acho que é isso, né? Porque eu nem sei também, porque tem a questão, não sei, de Oregon também, né? Porque a transição eu acompanhei menos. Que talvez a gente chame de vício, né? Alguma coisa que ele fazia, porque como ele saiu de algo bastante conturbado em Auburn, talvez o processo de adquirir confiança não tenha sido completo em Oregon. Talvez seja isso que a gente tá vendo também, pode ser, já que você coloca nesses termos aí, é bastante interessante. A gente não para pensar nisso, né? Que o conforto do cara no sistema também
elimina comportamentos ao longo do tempo que a gente considera não ideal, né. Enfim, vamos analisar agora ele no ataque do Sean Payton, tá. Eu coloquei na lista aqui, eu coloquei alguns problemas para depois falar de algumas coisas boas, né, mas vamos trocar só um pouquinho, ô Brian. Porque obviamente quando a gente fala de um sucesso, né, a gente significa que teve muitos elementos bons, né. Em termos de característica do ataque do Sean Payton, como é que o Bo Nix, as características do Bo Nix e o jogo dele nessa temporada se encaixaram dentro desse sistema e fizeram dar certo, pelo menos em boa parte do tempo? O que o Bo Nix trouxe para esse ataque, né, principalmente em comparação com o Russell Wilson, que aparentemente era um QB antagônico ao sistema do Sean Payton, né. O que o Bo Nix trouxe, né, que mudou a cara do ataque do Sean Payton? Eu acho que uma das maiores habilidades do Sean... Bom, todo mundo sabe que o Sean Payton é um ótimo play caller. Né? Ele é um ótimo play caller e ele é um ótimo play designer. Né? Então ele desenha conceitos muito bem. Ele adapta muito bem conceitos ao plano de jogo da semana. Então ele tem uma capacidade muito boa de entender esse conceito de passe. Quando a gente fala de conceito de passe, a gente está falando de combinações de rotas. Né? Então, falando do jogo aéreo, né? O de desenho, esquemas de bloqueio para o jogo terrestre. Então, ele tem uma grande capacidade de pegar um conceito que é uma base do sistema dele, analisar a defesa que ele está enfrentando naquela semana e adaptar aquele conceito a uma formação ou uma situação de jogo que vai ser ideal para atacar aquela defesa aquela semana. Né? Ele é muito bom fazendo isso. Isso é uma característica de um bom coordenador ofensivo. Dentro do jogo, em geral, ele também é muito bom sequenciando chamadas. A gente fala de sequenciar chamadas, que é basicamente você vai fazer uma chamada num determinado down e distância do jogo, em determinado momento do jogo, para atacar a defesa sim, mas também entendendo qual é o próximo complemento que vem numa seguinte situação, entendeu? Então é como se fosse um boxeador, que ele está dando jab, 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 porque ele está armando aquele gancho, ou ele está armando aquele direto que ele sabe que em algum momento vai abrir na defesa do rival. Né? Isso é sequenciar o seu play call. O Sean Payton é muito bom fazendo isso. Por que não funcionava com o Russell Wilson? Porque o Russell Wilson era um QB que gerava muitas jogadas negativas, tomava muito sack. E quando você toma sack e você recebe jogadas para jardas negativas, você tira o sequenciamento do play call do schedule dele, ou do cronograma em que ele está. Um play caller, ele nunca vai... A gente tem uma sessão separada no call sheet para depois de que acontece uma jogada negativa. Então, por exemplo, se eu estou mandando uma jogada em primeira e para 10, a próxima jogada eu vou pensar, no mínimo, em segunda para 10. Eu não vou pensar na cadeia de sequenciamento na minha cabeça em qual a jogada que eu vou mandar em primeira para 15, porque eu perdi 5 jardas por um sec. Entendeu? Então, tipo, sempre que acontece uma jogada negativa, você tem que sair da cadeia de sequência que você estava pensando e você tem que ir para a seção lá que é tipo negative plays ou segunda para long ou long yardage. Porque você entra em modo de reverter dano e evitar riscos, e você deixa de estar atacando a defesa. Então, para responder a sua pergunta, o que o Bo Nix trouxe de diferente? Ele eliminou muitas das jogadas negativas que existiam antes. Então, ele permitiu que o ataque se mantivesse dentro do cronograma do Sean Payton e permitia que o Sean Payton pudesse utilizar o sequenciamento de play calling dele, que é uma das habilidades, melhores habilidades que o Sean Payton tem como play caller. Né? Ele é muito bom sequenciando tudo. Acho que esse é o número 1. Eu acho que o que surpreendeu do Bo Nix é que ele demonstrou ser um QB de dropback muito melhor. O que é dropback, para que as pessoas entendam? Dropback é basicamente você receber a bola sem fazer play action, sem mover o pocket, e basicamente fazer o seu dropback tradicional, com a proteção da linha ofensiva e talvez a ajuda do running back ou um tight end aí, né? E que você esteja lendo a defesa, seguindo a progressão de um conceito. Esse é o dropback puro. E essa é a situação mais difícil para um QB. Né? Por quê? Porque a defesa também sabe o que está fazendo, o pass rush está vindo, eles estão jogando cobertura. Então, assim, ele demonstrou ser um QB muito melhor nessa situação do que eu esperava que ele seria no primeiro ano dele na NFL. Então, tanto é que a gente viu vários jogos em que o Sean Payton disse, cara, a gente não pode correr a bola, Bo, você vai lançar 40 vezes nesse jogo. Entendeu? E drop back, drop back, drop back, drop back. Então, à medida que o time vai melhorando, à medida que a gente consegue ser mais explosivo,
nas posições de habilidade, à medida que o jogo terrestre vai melhorar, essas situações de dropback do Bo Nix, elas naturalmente vão reduzir a quantidade de vezes que ele tem que fazer isso. E então a gente vai ver ele poder utilizar a habilidade que ele tem, móvel, a experiência que ele vai adquirir para ler melhor as defesas, o nível de conforto que vai subir com as próprias jogadas que ele está fazendo dentro do sistema de Sean Payton. Tá? Então ele vai ser menos exposto pela quantidade de repetições e a gente vai ver mais eficiência. Né? Então, eu acho que a principal habilidade que o Bo Nix trouxe foi eliminar jogadas negativas. E o Sean Payton repetiu muito isso. Né? Da capacidade do Bo Nix de eliminar jogadas negativas. Dentro desse sistema, é talvez o melhor que ele pode fazer. Outra coisa que ele melhorou muito é que no começo do ano a gente não conseguia completar um passe longo para salvar nossa vida. E no final do ano a gente já estava vendo shot plays sendo conectados, né? A gente encontrando um papel melhor para o Marvin Mims, ele entendendo e utilizando mais os one-on-ones com o Courtland Sutton, né? Então, assim, ele demonstrou a habilidade de fazer isso a esse nível também. Tá? Então, se você tem um QB que ele está disposto a atacar o meio do campo, como o Bo Nix demonstrou estar disposto, um QB que pode conectar nos shot plays desenhados, né? Downfield, como ele fez com o Sutton, como ele fez com o Mims na segunda metade da temporada. Um QB que é muito preciso abaixo de 10 jardas, que é suficiente atlético para evitar sacks no pocket, que é dos melhores QBs dessa temporada, lançando em movimento. Então isso te abre toda a possibilidade de mover o pocket, bootlegs, rollouts, tudo isso. Com um QB que é dos mais criativos desenhando screens, você tem basicamente um jogo aéreo completo. Né? E é isso que eu vejo para o futuro do Denver Broncos. À medida que a gente vai acumulando mais talento nas posições de habilidade e o Bo Nix vai crescendo em relação à experiência e a nível de conforto dentro do sistema. É muito legal essa resposta sua, porque ela tem vários elementos que a gente pode detalhar aqui agora, inclusive pontuando alguns problemas, né? Começar pelo huddle, né? De maneira geral, até porque, assim, você pode até me corrigir, até onde eu sei, por exemplo, em termos de verbiage, né? De tamanho da chamada que o Sean Payton passa para o QB, coisa assim. O ataque do Sean Payton parece que é complicado. Não sei se é um dos mais complicados, mas não é muito QB friendly assim. E eu achei que o Bo Nix durante boa parte da temporada foi muito bem nesse sentido, principalmente para um calouro. Entretanto, teve algumas situações que teve alguns problemas, que a gente ou chegou quase que sem tempo na linha de scrimmage, ou teve que pedir um timeout. E no começo da temporada, me parecia que o Bo Nix estava um pouco perdido, mas mais para o fim da temporada parece que demorava para chegar a comunicação para ele, né? Eu queria que você explicasse isso um pouco, como é que você viu isso. Como é que a gente identifica se é um problema da operação ali do head coach ou se é um problema do QB no huddle? Tá mutado, Brian. Desculpa. Desculpa aí. O sistema de Sean Payton é notavelmente um dos mais complicados em relação a verbiage, como a gente diz na NFL, né? A vocabulário. Ele é extremamente complexo porque o Sean Payton ele quer preservar a habilidade que ele tem de adicionar detalhes e complexidade para a defesa. Então, quanto mais formações diferentes você tem, maior é o tamanho do play call. Quanto mais motion e shift você tem, maior é o tamanho do play call. Né? Quanto mais ajustes de rota no conceito, a gente chama de tag. Tag é quando você diz especificamente para um jogador do ataque o que ele tem que fazer especificamente nessa jogada. Então, por exemplo, você pode ter, sei lá, Samurai, que é um conceito de West Coast, onde a gente basicamente está dizendo o que todo mundo faz nesse conceito, mas aí você pega Samurai Z Shallow. Então você está dizendo todo mundo faz isso, menos o recebedor Z, que ele vai correr um shallow. Então, se você modificou o que um jogador faz naquele ataque para um ajuste de plano de jogo, você já aumenta a quantidade de play call. Tá? Se você coloca uma segunda possibilidade de jogada, né, você já aumentou a possibilidade de play call. Então você está dizendo para todo mundo, a jogada é essa, mas pode ser que eu mude para isso, para essa outra jogada. Ah, e por que fariam isso? Por que complicariam tanto a vida? Porque não existe jogada perfeita para todas as defesas. Então sempre vai existir algum look defensivo que é ruim para a jogada que você chamou. E na NFL, que é o nível mais alto de futebol americano, quase sempre você tem que dar uma solução
para o QB poder tirar o ataque de um mau look defensivo, mudar a jogada. Algumas dessas coisas, com QBs veteranos, você não precisa colocar no play call. O Drew Brees, por exemplo, ele já sabia quais eram todas as saídas. Tá? Então você não precisava muitas vezes dar 2 jogadas para ele. Ele sabia que se é uma 3ª e 10, mandam tal conceito e ele está esperando pressão, e pressão é ruim contra esse conceito, então ele sabe exatamente qual é o plano de pressão dessa semana. Só que quantos anos tinham o Brees e o Brady na NFL, né? E no mesmo sistema. Então, na fase que o Bo Nix está, ele está acumulando essas repetições para gerar esse nível de conforto. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é se sentir à vontade em receber o play call. O que me surpreendeu muito é que o Sean Payton, que não teve experiência com QBs novatos ao longo da carreira dele, as pessoas esquecem disso, né? Ele teve o Drew Brees já como veterano, ele se manteve com o Drew Brees a temporada inteira. Quando o Drew Brees não existia, quando o Drew Brees se machucou, ele jogou com Teddy Bridgewater e James Winston, que a essa altura já eram veteranos na NFL. Ele jogou com o Taysom Hill, que já levava muito tempo jogando várias posições no ataque. Então, essa é realmente a primeira experiência assim, de uma temporada inteira do Sean Payton com QB novato. E o que a gente viu? O Sean Payton mudou completamente a tendência dele. Então, nós, em algum ponto da temporada, nós éramos o ataque que menos utilizava shifts e que menos utilizava motions. E a razão principal disso é simplificar as coisas para o seu QB. Tanto no processo de receber o play call, mais curto, quanto no que ele tem que se lembrar na linha de scrimmage para ele poder se concentrar no que ele está vendo defensivamente. E isso foi uma decisão consciente do Sean Payton. Eu acho que grande parte da frustração dele com o Russell Wilson é que, apesar de ser um QB veterano, o Russell Wilson não ajudava nessa operação. Então, tipo, ele não conseguia utilizar a mesma complexidade dele com o Drew Brees, com o Russell Wilson, e o Russell Wilson já era um QB que tinha ganhado o Super Bowl, sabe? Então ele tem tipo, cara, eu tenho que transformar meu sistema, simplificar, como se fosse um sistema de novato, para preservar a operação, só que a gente está pagando 80 milhões de dólares para esse cara. Eu não consigo trabalhar com isso, né? Então, a gente pega o QB novato no Bo Nix, ele simplifica para ajudar o QB a fazer essa adaptação. E você vai ver, eu poderia apostar o meu primeiro salário, que na temporada 2025 a gente vai ver muito mais motion, muito mais shift, uma operação muito mais limpa. A gente já não vai estar queimando tanto timeout no primeiro tempo, porque a gente está saindo tarde do huddle, tá? E isso é um efeito cumulativo, um efeito dominó, tá? Quanto mais ferramentas o Sean Payton puder dar para o Bo Nix, melhores decisões o Bo Nix vai tomar e maior vai ser a zona de conforto dele dentro do sistema. Pô, muito legal isso. Muito legal saber isso. Inclusive, já passa aqui para nossa próxima parte, né? Já que ele, aos poucos, ele vai ter mais informações, né? Aí a questão dele chegar na linha de scrimmage, o que ele vai fazer na linha de scrimmage já é outra história também, é com mais tempo e com mais informação, né? Porque isso também remeteu alguma coisa da temporada, que é o seguinte, né? O ano passado, quando a gente fez análise de fracasso 2, né? Você comentou que era muito possível que o nosso jogo corrido era ruim porque o Russell Wilson não conseguia fazer direito os checks ali na linha de scrimmage, né? O nosso jogo corrido continua ruim. Ele esteve entre os 10 piores da liga quase o ano todo. Em algum momento a gente ficou ali entre os 12 piores, mas foi breve. Ou seja, ainda continua, ainda não tá legal isso, né? Até que ponto que isso continua com, assim, o problema é o Knicks não ter a experiência ou ainda não ter toda essa bagagem, essa informação para fazer esses checks corretos, esses ajustes ali na linha de scrimmage, né? Até que ponto é isso? E não só na parte do jogo corrido também, na parte do jogo aéreo. Como é que você viu o Knicks nesse primeiro ano? O controle dele na linha de scrimmage, já saindo do huddle e já tendo que ler defesas, fazer ajustes. Como é que você viu ele nessas duas questões aí? É uma excelente pergunta. Limitado seria minha resposta resumida. Limitado, evoluindo ao longo do ano. E que eu acho que é um bom sinal para nós torcedores. Eu acho que na segunda metade da temporada, a gente observava o Knicks fazendo muito mais checks na linha de scrimmage. Mas qual é o problema? Existem vários elementos aí, Gustavo, porque eu não acho que o problema seja a nossa linha ofensiva, em relação à capacidade de bloquear contra a corrida. Mas a linha ofensiva, ela só pode bloquear 5 jogadores. Vamos sempre não perder de vista isso.
A linha ofensiva ela sempre pode bloquear 5 jogadores. Então, quase sempre, a gente está falando que a linha ofensiva ela só pode bloquear a DL, se tem 4 DLs aí, e um linebacker. Tá? Então, assim, o resto ele tem que ser feito através das posições de habilidade, tight ends, fullbacks, wide receivers e esquema. Para que o torcedor entenda, basicamente, se a gente for resumir a dinâmica do futebol americano, é basicamente nisso. Taticamente, o ataque está tentando gerar espaço. A defesa está tentando remover espaço. Você pode, basicamente, resumir a dinâmica do futebol americano nisso. Certo? Então, na NFL, que o nível de complexidade é tão alto nos esquemas e o nível de talento é tão alto nos jogadores, certo? Você precisa de um QB que pode solucionar problemas para você na linha de scrimmage. Então, quando você tem um QB novato como o Bo Nix, muitas vezes, em primeiro e segundo down, ele estava jogando contra defesas que estavam distribuindo os números deles para parar a corrida em primeiro e segundo down. Então, o ano quase todo, a gente estava correndo contra looks que não eram premium looks para correr a bola. O que o Mahomes e o Josh Allen têm, por exemplo, a essa altura da carreira deles? Eles veem bons looks de corrida em primeiro e segundo down, porque as defesas são obrigadas a respeitar a capacidade que eles têm de lançar a bola em primeiro e segundo down e machucar a defesa com jogadas explosivas no jogo aéreo em primeiro e segundo down. Tá? Então, eles têm que preservar a profundidade do safety, eles têm que respeitar os espaços em relação ao perímetro aos recebedores. Quando você tem um QB novato, você quer forçar esse QB a provar que ele pode fazer isso, né, em primeiro e segundo down, primeiro e segundo descida. Então, tipo, essa é a primeira razão, eu acho, que a gente tinha que continuar insistindo a correr a bola, tem que fazer isso para tirar um pouco de pressão do QB e tudo, mas os looks que a gente enfrentava em mix downs, em primeira e segunda descida, não eram tão ideais para correr a bola, porque a defesa estava jogando para parar a corrida. Tá? E tentar colocar o QB novato em uma situação óbvia de passe, por exemplo. Né? Então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é que, pelo menos na primeira metade da temporada, o Bowl, a gente dependia muito de que o Sean Payton tivesse que não adivinhar, mas que ele tivesse que calcular bem os ajustes necessários e tentar corrigir esses problemas defensivos com formação. Então, se você para prestar atenção, sempre que a gente tentava correr a bola, a gente estava bem condensado. Né? Tipo, os recebedores próximos à linha de scrimmage, um ou mais tight ends, um fullback em campo. Isso geralmente acontece para tentar evitar que um jogador que a gente não está calculando no esquema de bloqueio entre e faça jogada. Certo? Então, muitas vezes a responsabilidade do QB é, cara, eu tenho essa corrida, mas eu tenho que tentar ver como está funcionando a rotação dos safeties, porque eu não quero correr em direção ao lado em que o safety está fazendo rotação, porque ele vai ser um jogador extra contra a corrida. Então, se eu utilizar a minha cadência dupla aqui, eu consigo ver um movimento, eu consigo entender para onde eles estão fazendo a rotação, eu mudo a corrida de lado. Né? Ou eu tenho que saber onde é que eles vão jogar o técnica 3, que é o DL que vai jogar entre guard e tackle. Por quê? Porque aí é onde a defesa está removendo espaço no esquema de bloqueio. Então, sempre quero correr oposto a esse técnica 3. Tá? Então, só que a defesa não vai alinhar sempre um técnica 3 aí. Né? Às vezes eles vão colocar o cara cabeça a cabeça com o tackle e ele vai vir em direção a esse gap. Então, o QB ele tem que ter visto vídeo suficiente, ele tem que saber o plano de jogo para saber que provavelmente eles vão ocupar o gap B desse lado. Então, deixa eu mudar a corrida para esse outro lado. Tá? Então, assim, é uma carga mental muito alta, certo? Que pro QB. E eu vi que o Sean Payton exigiu bem menos do Bo Nix esse ano. Isso é bom, porque isso permite que ele vá amadurecendo pouco a pouco. Mas se a gente quiser ver um ataque que está alcançando o seu potencial máximo do Sean Payton como play caller, o Bo Nix precisa se tornar esse QB, né, que vai poder fazer esses checks na linha e pensar como o Sean Payton pensa. Né? Provavelmente muitos dos nossos ouvintes eles assistiram a série de quarterback na NFL, né? Ou a série de quarterback no Netflix, né? E existe um episódio dessa série, quem quiser tiver curiosidade, voltem lá e assistam outra vez, em que o Kirk Cousins, né, quando ele estava no Vikings, ele sai de uma jogada e ele tá puto no banco porque ele não fez um check numa jogada de corrida, ele não fez um check para mudar a jogada contra um look que era ruim para essa corrida.
E aí ele sai e ele tá comentando isso, ele fez, cara, eu perdi esse check, a gente não deveria, isso é minha culpa, tipo, eu executei uma jogada contra um look ruim. Né? E isso é a definição do que eu tô falando, tipo, em relação à responsabilidade do Bo Nix. É uma jogada simples de primeiro down de uma corrida, ele sabia que aquele look era ruim, teve um erro mental e ele permitiu ao ataque executar uma jogada contra um look ruim. Né? E na NFL, isso é uma das características principais do QB, a capacidade de tirar o ataque de uma má jogada contra um look ruim. Né? E o Bo Nix ele vai ter que dar esse passo pouco a pouco, né? E se tornando esse QB que ele tem a capacidade mental de fazer isso, e eu não tenho dúvida de que ele pode fazer. Por tudo que a gente viu, por tudo que a gente ouviu, né, do Sean Payton, o mesmo Patrick Mahomes cresceu nisso, né? O Patrick Mahomes já não é o Patrick Mahomes das jogadas espetaculares o tempo todo, né? De estar lançando a bola horizontal em relação ao chão. Isso era o Patrick Mahomes nos primeiros anos dele. Hoje o Patrick Mahomes é o QB que ele pode fazer exatamente isso, mudar a jogada e matar a defesa com a mente dele, né? Com o conhecimento que ele tem de sistema. Então isso é um processo natural. Se um QB quiser ser consistente na NFL, ele tem que alcançar esse nível de capacidade intelectual na linha de scrimmage. Muito bom. Nossa, uma aula aqui para todo mundo. E aí, ô Brian, é o seguinte, né? Dada essa imaturidade dele, o fato é que o nosso jogo corrido foi ruim durante boa parte da temporada, né? Se não durante toda a temporada, né? E aí a gente acabou entrando numa questão que você já tocou aí, que é o Knicks consistentemente passou 35, 40 vezes a bola por partida, né? O que gerou muita crítica por parte da torcida, né? E não só isso, né? Sem um jogo corrido decente, a gente, além de tudo, ainda ficou com pouca posse de bola, né? Se eu não me engano, depois da bye, nós não tivemos mais de 45% em nenhum jogo. E aí culminou que a gente terminou com 39% de posse de bola no jogo contra os Bills, que a gente foi completamente dominado, né? E aí eu pergunto para você, né? Você já falou, meio que justifica, né? Mas eu quero que você desenvolva um pouco mais isso. Você concorda com essa questão, né? O jogo corrido tá ruim, eu tenho um QB calouro, vou colocar o peso em cima dele, vou ter que fazer ele passar 35 vezes ou mais a bola por partida. E além disso, né, eu queria que você desenvolvesse melhor essa questão, falando um pouco da seleção de jogadas do Sean Payton, né? Que não era só drop back tradicional, que nem você já explicou, que ele tentou utilizar muito a questão de screens. Que uma sensação minha que era uma tentativa de substituir o jogo corrido que não estava funcionando, pelo menos em algumas situações. Como é que funciona essa questão aí? Eu vou colocar o peso em cima do QB e a questão da seleção de jogadas, como que eu vou fazer isso, entendeu? Como é que você viu isso ao longo da temporada? Eu acho que o plano do Sean Payton original não era colocar essa pressão em cima do Knicks. Isso foi feito por necessidade. Né? Eu acho que a defesa surpreendeu um pouco no sentido de que a gente tinha uma defesa dominante. Isso permite que você, como play caller ofensivo, seja um pouco mais. Arrisque um pouco mais, né? A posse da bola e arrisque um pouco mais tentar fabricar jogadas explosivas de um modo que não seja tão orgânico. E eu não acho que esse era o plano original. Eu acho que é um bom sinal para nós que ele sentiu confiança suficiente no Bo Nix para poder fazer essa mudança já depois que a temporada tinha começado e principalmente depois do início da temporada, né? Que a gente começou meio devagar ofensivamente, o Bo Nix começou meio devagar ofensivamente. Né? Isso demonstra muito a confiança que o Bo Nix ganhou do Sean Payton nas semanas de treino, na off-season e no modo como ele estava lidando com a adversidade nas primeiras semanas, né? Com ter perdido 2 jogos seguidos, o modo como a gente conseguiu ganhar um jogo extremamente feio em Nova York, né? Então, assim, isso é um bom sinal, que eles encontraram a forma de mover a bola, de anotar pontos, porque apesar de tudo, a produção ofensiva do nosso ataque esse ano eu acho que foi muito melhor do que nos últimos anos, sabe, assim, em geral. Então isso é um bom sinal, isso mostra que o Bo Nix demonstrou estar um pouco mais adiantado na curva de aprendizagem dele do que talvez até o Sean Payton esperava, né? Então, assim, eu acho que esse ano a gente não viu o melhor do Sean Payton, porque
os screens sempre foram uma parte grande do ataque dele. Ele é muito criativo fazendo esse tipo de coisa. E a gente viu que quando a gente jogava melhor, sempre tinha 1 ou 2 screens no jogo que davam jogadas explosivas ou até mesmo touchdowns pra gente. Né? Mas isso acontece quando você tem várias formas de atacar uma defesa. E aí, do nada, como eles estão exagerando em distribuir recursos para parar a corrida, para parar o passe, o screen entra como um counter aí e acaba tendo um efeito extremamente explosivo contra a defesa. Só quando você começa a depender dos screens para remover um pouco de pressão do QB, é quando a gente vê que nada está saindo. E houveram vários jogos essa temporada onde isso aconteceu também. Né? Então, assim, quanto mais a gente conseguir correr a bola em primeira e segunda descida, em situações normais de jogo, melhor todo o resto vai funcionar. Screens, play action, jogadas desenhadas, explosivas, tudo isso. Né? Então, assim, eu não acho que o play call do Sean Payton foi ruim. Salvo o segundo tempo do segundo jogo contra o Chargers. Nesse jogo em particular, eu achei que não foi o melhor jogo dele como play caller. Mas fora isso, eu achei que ele estava muito mais limitado por necessidade e por querer proteger um QB novato, né, e um ataque jovem, com falta de talento na posição de running back, de wide receiver em geral, e de tight ends, do que realmente algo que é uma característica dele. Eu acho que quanto mais o QB ganha experiência e quanto mais talento a gente tem nas posições de habilidade, tight ends, wide receivers, running backs, melhor o play call do Sean Payton vai parecer. Legal. E aí, já agora que você falou mas, de característica do ataque do Sean Payton, né? Uma das coisas que foi mais surpreendente, tanto por causa do ataque do Sean Payton, ou pela concepção que nós torcedores temos, né? Quanto que pelas características do Knicks foi como a gente conseguiu atacar bem porções intermediárias, até mesmo profundas do campo, né? Inclusive com um monte de TD aí, com a bola viajando. Acho que teve pelo menos 2 ou 3 que a bola viajou mais de 50 jardas, uma coisa impressionante, assim. Que foi algo completamente inesperado, que todo mundo tinha o quê? O ataque do Champeta é um ataque de ritmo, bola rápida aqui, screen ali, corre, entendeu? O Knicks é capaz de fazer isso porque ele não ataca bem, né, a parte intermediária assim por diante, e todo mundo, ó, eu lembro que tinha alguns jogos que a gente no grupo lá tava assim, boquiaberto, o que que tá acontecendo aqui? Não tô entendendo, de tão bom que tava. Como é que você viu essa questão de, tanto por parte do Sean Payton como do Bo Nix, né? Surpreendeu você também ou a gente que tem uma visão errada daquilo que é o ataque do Sean Payton? Me surpreendeu. Eu não achava, vendo o tape do Bo Nix no college, ele nunca tinha sido exigido dele atacar com tanta frequência e consistência o centro do campo, mas é impossível, é muito difícil você ter muito sucesso na NFL por muito tempo se você é incapaz de fazer isso. Né? Talvez exista um exemplo na história recente que é o Russell Wilson, e a gente vê as dificuldades que ele tem hoje na parte final da carreira dele, em que ele já não tem a habilidade atlética que ele tinha antes. Né? Então, se você não é um QB que consegue consistentemente estender jogadas, e além disso também não consegue atacar o centro do campo, e sua vida vai se tornar muito complicada. Né? E o Bo Nix demonstrou não só capacidade, mas disposição de atacar o centro do campo. Então, isso foi uma surpresa muito positiva para esse ano. Eu não acho que seja tanto uma questão de Sean Payton. Eu acho que o Sean Payton, ele, dentro do sistema dele, ele tem a capacidade de atacar todos os espaços do campo. Né? Ele é um ataque muito versátil, ele tem utilizado basicamente tudo que existe no futebol americano, o Sean Payton utilizou em algum momento da carreira dele como play caller. O ataque desse ano do Broncos, ele foi muito mais parecido a conceitos de college por causa do Bo Nix do que ele tinha sido no passado. Né? Jogo terrestre desde shotgun, mover o QB sem estar necessariamente fazendo bootlegs, né? Tudo isso é muito college game, né? É muito estilo universitário. E o Sean Payton demonstrou a capacidade de se adaptar, né? E de absorver esses conceitos no ataque dele. Então, como eu falei, né, em umas 2 respostas anteriores, que o Bo Nix demonstrou a capacidade de operar um ataque aéreo completo. Né? Então, a questão agora é continuar gerando esse nível de conforto e acumulando talento em volta dele para que nós possamos realmente ter um ataque aéreo completo no sentido de que
você tem que defender várias posições de habilidade, porque senão tem um cara aqui que pode te machucar. A gente não dependa somente de jogadas desenhadas para gerar resultados explosivos, né? Como essas bombas de 50 jardas que você falou, isso é jogada desenhada, né? É tipo, olha, a gente vai fazer isso nessa zona do campo e é aí que a bola vai. Os bons times, eles geram jogadas explosivas organicamente, que é tipo uma jogada de rotina, que o QB fez uma boa leitura, o recebedor conseguiu pegar esse passe, quebrar um tackle e ir embora. Né? Então, você não teve que desenhar aquele resultado explosivo, mas ele veio mesmo assim. Né? Então, quanto mais a gente conseguir essas repetições explosivas orgânicas através de talento no ataque e boas decisões, melhor vai ser a nossa produção. Melhor vai ser a nossa produção. E isso é grande parte da razão pelo qual o jogo terrestre foi ineficiente, porque nós não tivemos um jogo terrestre muito explosivo esse ano. Você vê, por exemplo, o melhor jogo terrestre da NFL, que é o Eagles, né? Basicamente, ou mesmo o Ravens, você vê a quantidade de corridas explosivas de 12 jardas ou mais que esse ataque produzia. Né? E com o Derrick Henry, com o Lamar Jackson, com o Saquon Barkley, com o mesmo Jalen Hurts. Essa é a diferença, né? Entre ser um ataque terrestre medíocre, tá? E ser um ataque terrestre top 10, top 5 na liga. Porque acredite, os esquemas não são muito diferentes, né? Tipo, o esquema de bloqueio que todo mundo usa é igual. Parecido, pelo menos. Todo mundo usa as mesmas jogadas. Né? A diferença é as decisões tomadas em campo e o nível de talento dos jogadores que estão com a bola. Beleza. E aí pra gente fechar aqui, você já comentou bastante aí, né, que assim, a torcida vê de forma unânime que o Bo Nix foi limitado por falta de peças nesse ataque, né, principalmente aí nas posições de habilidade, né. Eu acho que você já deixou claro que concorda com isso, né. Assim, como é que os Broncos podem trabalhar isso na off-season, né? E aí eu pergunto pra você, assim, não, a gente sabe, precisa de tight end, precisa de running back, precisa de mais wide receiver. Eu queria que você comentasse um pouco quais as características de tight end ou de running back ou de wide receiver que tá faltando nesse time para dar mais condição pro Bo Nix se desenvolver e esse ataque deslanchar de vez. Esse é o grande mistério, né? A gente precisa de jogadores que tenham a capacidade de gerar jardas com a bola nas mãos. YACs, né? Ou yards after catch ou yards after contact. Né? Qualquer uma das duas formas de utilizar o acrônimo aí do YAC, né? Que são jardas após a recepção e jardas após o contato. Né? Eu acho que Posso para só nós. colocar Pode falar. rapidinho, só colocar, né, em termos de running backs, nós fomos o 28º em jardas após o contato nesse ano. Então isso diz muito, né? Porque, tipo, enquanto a gente tem, sei lá, o Saquon Barkley pulando de costas, gente no open field, gerando jardas depois do contato, sabe? Tipo, a gente tem um corpo de running backs que é 28º depois do contato. Então, isso é uma métrica muito simples, né? Porque eu não vejo, tipo, jogadas... Cara, na NFL, existe uma razão pela qual os hash marks que estão pintados no campo, que são aquelas linhas pontilhadas no centro do campo, né? Existe uma razão pela qual na NFL elas são mais estreitas do que no college. É porque na NFL eles querem a bola no centro do campo mais tempo possível para ter mais espaço dos dois lados da bola, tanto para defesa quanto para o ataque. Tá? E o que isso significa? Isso significa que o equalizador vai ser quem tem habilidade com a bola nas mãos, certo? De quebrar um tackle e fazer jogadas. Porque, naturalmente, geometricamente, não vai ter tanto espaço na NFL como tem no college. Certo? Assim, já de início. Então, assim, você está jogando contra Derwin James do outro lado, você está jogando contra Jalen Ramsey do outro lado, tá? Você está jogando contra esse Roquan Smith, esse tipo de atleta que o espaço que eles têm que defender, eles vão conseguir defender rapidamente, porque eles se movem assim. Então, cara, se você precisa de jogadores de habilidade no ataque que tem a mesma capacidade. O próprio Courtland Sutton, por exemplo, ele é um recebedor muito bom. Eu acho que ele tem a capacidade de ser o recebedor número 1 na NFL, certo? Demonstrou ser esse ano. Ele é excelente na red zone, mas ele não é um bom recebedor depois de recepção. Ele não vai te dar muitas jardas quebrando o tackle depois de recepção. E algo que eu observava em todas as nossas posições de habilidade é que a gente praticamente recebia um passe, eu tinha uma corrida e no primeiro contato a gente estava caindo. Tanto que quando a gente tinha jogos onde a gente estava quebrando o primeiro tackle, a gente ficava surpreso.
né? E dizer, nossa, que o Javonte Williams, esse jogo, ele quebrou teco, ele conseguiu. Só que os bons times e os bons ataques, eles fazem isso consistentemente, semana depois de semana, depois de semana, depois de semana. Tá? O Jamar Chase, por que ele foi o melhor recebedor da NFL? Vê o que ele faz depois da recepção. Né? Ele tem a capacidade de dividir, eliminar ângulos de safeties e de DBs e transformar uma bola de 10 jardas em 60 jardas. Certo? Isso considerando que a NFL, a gente está falando de uma média de num bom jogo, você tem 60 a 65 jogadas ofensivas, tá? Num jogo em que você joga muitas jogadas, você precisa gerar muitas jardas com poucas jogadas. Né? E nem tudo é um passe de 50 jardas viajando no ar, porque são os mais difíceis de completar. Tá? É muito difícil você desenhar uma jogada em que o cara vai conseguir ganhar tantas jardas ou anotar um touchdown sem que ninguém toque nele. A NFL não está desenhada para isso, nem geometricamente no campo e nem em relação a talento. Então a gente precisa de um running back que consiga quebrar tackles e gerar jogadas explosivas. A gente precisa disso. O Jaleel McLaughlin, ele é bom no campo aberto, mas ele não é bom contra o contato. Tá? Então, tipo, ele é limitado nesse sentido. Você precisa que o bloqueio seja basicamente perfeito para ele te dar uma jogada explosiva. O Javonte Williams era muito bom antes da lesão nisso. E aí, nos últimos anos, ele demonstrou que ele não é o mesmo running back, fazendo esse tipo de. Ou gerando jardas depois de contato. Então, se eu fosse colocar como chave ou prioridade, eu colocaria isso. Draftar jogadores e ir atrás de jogadores na free agency que demonstram a capacidade de ser bons jogadores depois da recepção ou depois do contato, que eles possam dar essas jardas extras depois de ter a bola nas mãos deles. Beleza. Brian, eu acho que é isso. Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade de estar aqui todo ano fazendo essa análise. Finalmente, olhando de forma positiva e não analisando um fracasso como foram nos últimos 2 anos, né? Eu agradeço demais e aproveito aqui a oportunidade para te desejar sucesso nessa nova empreitada sua aí a partir de amanhã, né? Estamos gravando aqui na segunda-feira, dia 3 de fevereiro. A partir de terça-feira, dia 4, o nosso querido Brian é coordenador ofensivo no Texas CCM. Então, cara, parabéns e muito obrigado pela sua participação aqui. Até a próxima. Pô, valeu, Gustavo. Obrigado. Emocionado aí por entrar nesse novo projeto, né, com a Universidade, com o Tec de Monterrey lá no campus CCM. Muito talento, então a gente está empolgado aí para ter uma temporada positiva, entrar nos playoffs outra vez e fazer barulho aí nos playoffs, né? Então, quando a nossa temporada começar, já vai estar rolando NFL também de novo e college, né? Então vamos esperar que seja um ano aí, um sucesso para o Denver Broncos no ano 2 do Bo Nix e para a gente aqui no CCM também. Mas agradeço demais o convite. Boa off-season a todos, já vai entrar no hype aí do processo pré-draft. Né? Lembrem-se todos que não existem verdades absolutas nesse draft, vamos errar. Eu, por exemplo, errei em relação ao Bo Nix e estou muito feliz que eu errei em relação ao Bo Nix, né? Então, para a galera curtir aí esses meses que vão entrar, conhecer um pouquinho mais dos jogadores do college e o draft é sempre a temporada da esperança, né? Então vamos esperar que a gente tenha aí um bom draft para conseguir continuar melhorando o nosso time aí para a próxima temporada. Mas um abraço para todo mundo e valeu aí, Gustavo. Cara, eu que agradeço demais. Então, só lembrando aí, né? Dá uma olhada se você quiser participar do nosso clube de membros aí, pode escanear esse QR Code que tá do seu lado. E o Mile High Brasil tá aí em todas as redes sociais. Você pode achar a gente lá. Dá aquela força, porque a gente faz isso aqui de coração para trazer para vocês um conteúdo bacana sobre o Denver Broncos, totalmente em português. É isso aí, galera. Até a próxima. Fui!